Web TV do Espírito, nosso canal no YouTube, desde 2020. Doutrina e Arte Espírita. Inscreva-se. Boa noite. Boa noite. Que a paz do nosso Mestre Jesus continue em nossos corações e que a gente possa estar superaquecidos aqui nesse ambiente, né? Um friozinho lá fora, mas aqui dentro, naturalmente, a gente sente o calor da harmonia que os bons espíritos trazem para nós, naturalmente, pois que eles representam aquilo que Jesus disse: onde houvesse 2 ou mais reunidos em meu nome, eu lá estaria. E aqui ele está. Então nós temos certeza disso. Por isso, o calor gostoso que a gente sente aqui é a presença dos emissários de Jesus, com certeza trazendo para nós alegria. Muito bem. Nós vamos falar sobre o capítulo 17 da Gênesis, que vai falar sobre o juízo final. E nós vamos seguir uma sequência, até para que a gente não se perca, e deixando que a espiritualidade nos envolva naturalmente, né? Porque no momento em que a gente prepara o conteúdo, nesse momento os amigos espirituais estão conosco, nos envolvendo. Então há uma preparação toda adequada, metodológica, né? No trabalho de preparação, efetivamente. Então a gente é envolvido, tenho certeza disso. E quando nós chegamos aqui, muitas das vezes a gente, envolvido pelo entusiasmo do próprio ambiente, a gente foge um pouco do que está preparado, mas normalmente a gente tenta seguir o sumário que nós elaboramos. Então nós tentamos elaborar para desenvolver o estudo da seguinte maneira: nós vamos tentar falar sobre a ideia dessa questão do juízo final. Como é que é isso? Aí vai haver realmente um juízo final? Como é que isso funciona? No momento em que foi falado, que Jesus falou, então ele falou ou não falou? De repente ele não falou, mas se ele falou, então é porque vai haver. Então como é que é isso? Qual o mundo que terá fim? Porque nós vamos ver que ele vai falar que vai haver um momento que vai acabar. Alguma coisa vai acabar, mas o que vai acabar? Qual o mundo que vai acabar? Então o mundo terá fim? E aí nós vamos falar sobre o processo da evolução e qual é o entendimento de que os espíritos trazem para nós nessa informação que nos apresenta. E aí vamos tentar chegar a uma conclusão. Nós vamos lembrar aqui que Jesus, ele falava por parábolas. Então todos nós sabemos disso. E as parábolas, elas eram metáforas. Então o que eram metáforas? Metáforas eram comparações que ele fazia para que pudesse haver entendimento naquela época, pois que o povo não tinha total compreensão literária, né? Então era preciso que os ensinamentos tivessem formas de comparação. Então Jesus usou muito esse recurso, o recurso didático que hoje nós decantamos muito dentro da língua portuguesa, né? A possibilidade da metáfora, da comparação, né? E aí outras figuras de linguagem que é dentro da língua portuguesa. E Jesus era mestre, naturalmente, nesse postulado de falar as coisas representando, dando comparação. Olha, o céu é comparado a tal coisa, o reino dos céus,
o Senhor, aí então ele procurava falar para que as pessoas entendessem o que é que ele queria dizer. Qual era o intuito? Se ele falasse efetivamente no linguajar que hoje nós já entendemos, provavelmente aí é que a missão dele, a missão, os estudos, eles ficariam perdidos totalmente. Talvez os evangelistas, eles não conseguiriam transcrever ou escrever o que Jesus falou. Aliás, é muito interessante isso, porque Jesus não escreveu nada, não é? Então, nós sabemos que Jesus, a única vez que ele escreveu uma vez, sabe qual? Uma vez da mulher adúltera, lembrar? Aquele que escreve no chão, né? Então, aí aquela coisa assim, mas aí o cara que ia tirar a primeira pedra e tal, aí quando levantava o braço, ele escrevia na areia. Aí o que Antônio Luiz Saião fala sobre elucidações evangélicas? Ele fala que naquele momento em que um dos anciões, que eram os primeiros a tirar a pedra, eram os mais velhos, né? Porque eram os mais respeitados, eram os mais honestos, supostamente, porque era mais velho e tal, supostamente era mais honesto, e quando não era nada disso, mas Jesus sabia. Então, quando eles levantavam o braço para tirar a pedra, Jesus escrevia na areia. Aí, o que é que Jesus escrevia na areia? Ele escrevia o defeito maior daquela criatura. Aí, como é que ele sabia que estava escrevendo? É porque Jesus telepaticamente ele transmitia o que ele estava escrevendo para a pessoa, e só aquela pessoa ela entendia ele percebia que Jesus sabia o seu interior. E aí, imagina se eu estivesse lá com uma pedra na mão e falasse do meu defeito, meu Deus, né? A gente ia cair no chão, né? E ele fez isso. Então diz lá que Jesus escreveu na areia. E aí, quando as mulheres vão embora, quando os caras vão embora, ele pergunta para a mulher, mas cadê os que te condenavam? Ela diz, não sei, Senhor, vão todos embora. E o que ele diz? Eu também não te condeno, nem te absolvo e nem te condeno. Vai e não peques mais. Mas então, Jesus escreveu alguma coisa? Escreveu, sim. Mas os apóstolos, a gente vai buscar nos estudos que os evangelistas, o primeiro evangelho escrito mais de 40 anos depois da crucificação de Jesus. Então não foi em seguida que se escreveu o primeiro evangelho. Não, o primeiro evangelho foi escrito aproximadamente na faixa de 40 anos após a crucificação de Jesus. Então a gente vai buscar esses estudos e aí os outros evangelistas, sendo que o último escrito foi de João, o Apocalipse, 96 anos depois. Dá para imaginar isso? Quer dizer, como é que ele se lembrava das passagens de Jesus? Mas foi dessa forma. Quando os estudiosos da doutrina espírita conseguiram fazer esse levantamento, mostrando que havia uma necessidade de interpretar aquilo que Jesus falava. Na época, como ele falava por parábolas, por comparação, era um ensinamento necessário na época. Então, quando os evangelistas transcreveram, eles transcreveram aquilo que eles se lembravam. Aí nós vamos encontrar alguns evangelistas que ouviram de outro, e aí ele escreveu, não conviveram com Jesus. Né? Nós vamos encontrar aquele que era companheiro de Paulo, de Tarso, e que era médico. Ele escreveu por quê? Porque Paulo contava as palavras de Jesus, contava o que Jesus falou, e mesmo assim, Paulo, ele não conviveu com Jesus, nós sabemos disso. Jesus apareceu para Paulo na estrada de Damasco, e aquela cena maravilhosa, Paulo, Saulo, né? Saulo, por que me persegues? Ele disse, quem és tu? Ele disse, eu sou Jesus. Então era um momento em que ele cai do cavalo e fica cego, aparentemente cego, então nós sabemos tudo. Então ele não seguiu, ele não ouviu os sermões, o sermão que Jesus pregava, ele não participou disso. Mas ele entendia, porque outros
apóstolos falaram com ele, e ele pegava, ele passou a escrever as cartas para as igrejas, e as igrejas foram se duplicando, e o médico vai acompanhá-lo, e aí ele que escreve, lá Lucas. Então, é ele que vai escrever aquilo que Paulo contava. Mas já imaginou? Então, aí hoje nós temos o evangelho dos 4 evangelistas, um deles, quer dizer, ele ouviu de alguém aquilo que Jesus falou, e ele transcreveu muito bem. Então, naturalmente, a gente precisa interpretar também, procurando compreender as palavras são falsas ou verdadeiras. O que Jesus falou. Muitas coisas, algumas pessoas, alguns credos, admitem que houve um engano enorme na palavra de Jesus. Então, será que houve engano? Ou será que nós estamos enganados ao interpretar aquilo que Jesus disse? Quando ele fala, por exemplo, apenas um exemplo, quando te baterem na face direita, dê a face esquerda. Ele falou isso mesmo. Então, será que quando alguém vier e nos agredir, aí nos bateu na face, não, bate aqui agora, é isso? É esse o entendimento? Então, como é que será? Aí Jesus falou isso? Não, Pedro, nós temos, não perdoar 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes. Será que foi isso? Será que quando ele falou para Nicodemos, é preciso nascer de novo? Mas como é que é? E Nicodemos, doutor da lei, conhecedor das leis mosaicas, fariseu, né? Então, era um doutor da lei, Nicodemos, e ele disse, é preciso nascer de novo? Aí, nem ele mesmo, Nicodemos, entendeu, mas como, Senhor, como nascer de novo? Será que eu, já velho, vou ter que entrar de novo no ventre da minha mãe? Estava questionado, isso lá bíblico, isso. E aí ele diz, olha, se tu não entendes do que eu te falo, do Espírito, da matéria, como que você vai entender as coisas do Espírito? Então, colocando para Nicodemos a necessidade de buscar mais com simplicidade, com mais amor, e é como Nicodemos efetivamente ele vai buscar as palavras de interpretações, ele vai buscar entendimento, e aí o Espiritismo também vai trazer para nós essa compreensão do nascer de novo. Então, esse processo da reencarnação é algo que, se nós não interpretarmos, aliás, é muito interessante. Eu vi esse livrinho ali e achei, aí o Divan falou na semana passada, né? Uhum. A reencarnação da Bíblia. Tá? Então aqui tem várias situações em que ele vai falar, isso aqui é Hermínio de Miranda. Hermínio de Miranda é uma figura ímpar dentro da doutrina espírita, um escritor de monta. E aí ele vai falar sobre as reencarnações. Quando Jesus falou sobre a reencarnação, falou, mas ele falou explicitamente, ele falou de certa forma explicitamente, porque uma das situações em que ele fala é quando o Pedro questiona, e Jesus, Senhor, tu dizes que és o enviado. E aí, mas está nas Escrituras que Elias viria para pregar no deserto e preparar a vinda do Messias, do Salvador. Como é que é isso? E aí Jesus disse, Elias já veio. Aí eles ficaram assim, mas como que já veio? Sim, textual, isso aí é bíblico isso. Elias já veio. E o trataram como bem aprouveram. E aí é textual, também pode procurar na Bíblia, não sei uma coisa do Espiritismo não. E aí está dizendo, e eles entenderam que era de João Batista que ele estava falando. Ou seja, João Batista era o Elias reencarnado. Como que naquela época podia falar em reencarnação? Se falava em ressurreição. Então a ressurreição era vir dos mortos. Quem é que teve a ressurreição? Lázaro. Aspas nas palavras de ressurreição. Ressurreição voltar dos mortos. Ninguém
já estão no canal, graças a Deus. Não vou, não. Mas, então, vou deixar aqui. O Lázaro, então, a ressurreição de Lázaro, hoje a doutrina espírita ela explica para nós que um homem depois de morto, não há como voltar à matéria. O espírito depois, a figura humana, após a morte confirmada, não há como o espírito retornar. Mas, em algumas circunstâncias, o espírito ele não está totalmente desligado do corpo, ele está ainda envolvido por um fio tênue, chamado fio de prata, que o envolve ainda prendendo a matéria. E aí, algumas situações que Jesus ressuscitou a filha do príncipe da sinagoga, a viúva de Naim e outros tantos que Jesus ressuscitou, levanta, você não dorme, ela apenas dorme, ele come. Uma palavra bonita que ele fala assim, e aí a menina levanta e diz que está com fome, quer dizer, estava morta e viveu. Não, hoje nós entendemos que não há morte dessa forma. Aí, isso sim seria a ressurreição. Naquela época era a ressurreição, que nós voltaríamos com o mesmo corpo que tínhamos enquanto encarnado. Era esse o pensamento. Mas Jesus veio mostrar que Elias era o Lázaro, ou era o João Batista era o Elias. Aí, como é que é isso? Poxa, Elias era uma figura e João Batista era outra figura, então, como é que, sabe? Então, mas Jesus não podia explicar, não tinha como esclarecer totalmente essas palavras. E é por isso que ele disse que ia mandar um Consolador prometido. Vai ser lá para frente. Ele diz lá assim: ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, se assentará no trono da sua glória, e todas as nações, estando reunidas diante dele, separará uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Não está bom. Mas não me assusta, não. Tá bom. Então, são palavras que ainda emblemáticas, não é? Comparação, olha só, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, é uma figura, ele está colocando, é uma figura para que a gente pudesse ter entendimento, que vai chegar um momento em que vai separar os bodes das ovelhas. Bode, ovelha, mas eu não sou bode. Aí não vou ter ovelha? Como é que é isso? Então, mas ele estava fazendo uma comparação. Não é que nós somos bodes, nem somos ovelhas, mas a comparação ela é nítida, porque o Senhor é tido como um bom pastor, e o pastor ele pastoreia as ovelhas, os bodes e tal. Então ele vai chegar um momento em que ele vai separar os bodes das ovelhas, porque é necessário que seja dessa forma. Mas como é que ele vai separar? Como é que ele vai saber que é bode ou que é ovelha? E aí ele vai mostrar que é pelas atividades, pelos atos, pelo amor que se tenha, pelo desenvolvimento. Então, mas isso mais lá para frente que ele vai colocar. A ideia do mundo, do fim do mundo, a ideia do julgamento final, é uma ideia, por muitos e muitos anos, milênios até, a humanidade considerou isso como um protótipo verdadeiro, né? Que, olha, vai ter o fim do mundo e aí vai ter o julgamento final, aí aquele que fez o bem vai para o céu, aquele que fez o mal vai para o inferno, e aí, então, essa a interpretação católica da separação dos bodes das ovelhas. Quem fez o bem, ovelha. Quem fez o mal, bode. Ovelha para o céu e bode para o inferno. Então, isso é uma coisa assim. Aí ele diz, tá tudo bem, eu sou um bode. Sou um bode. Mas eu tenho uns filhos, uns filhos que são bode e outros filhos que são ovelha. Aí na hora de separar, o meu filho, que é ovelha, ele vai para lá
e a minha filha que é bode vai para lá. E eu vou ficar assim, como que fica isso? Então, isso nos satisfaz? Claro que não. Se nós amamos aos nossos entes queridos, que é natural que deva ser assim, de nós amarmos os nossos próximos, e particularmente os da família, que é normal, nós viemos em família, não é à toa, não é por acaso. A gente veio para aprender a amar. Então, o complemento, o objetivo da família é nós aprendermos a amarmos-nos. Porque amar mais distante, talvez em algumas situações mais fácil, e em outras situações bem mais difícil, porque não é nada meu. Aí, se pode acontecer com o filho do meu vizinho, agora com o meu filho não pode. Então a gente tem esse tipo de comportamento, de pensamento, então a gente ama os nossos, mas é uma ideia boa, inicialmente, porque é o princípio o aprendizado do amor. Então você começa amando primeiro a si próprio. Então, mesmo aquela questão egoística, que você só pensa em você e tal, você quer se arrumar, quer ficar bonito, quer não sei o que mais, não é totalmente errado não é totalmente ilegal, porque você está aprendendo de uma forma bem rasteira, bem chulé, vamos chamar assim, de amor. À medida que você percebe, peraí, mas eu quero também que meu filho fique bonito também, que minha filha fique. Aí, eu quero que a minha mulher também fique bonita, não, eu quero que o meu marido também fique, aí eu quero que o meu avô, aí eu quero que o meu vizinho. Pronto. Então, a semente do amor, ela vai começar, às vezes, com raiz lá debaixo da terra. É assim que funciona. Então, o amor não é como a flor que já nasce flor, não. Ela nasce com a semente lá dentro da terra. E vem devagarinho, aí ela floresce, aquela coisa maravilhosa que é o amor que todos nós um dia portaremos. É assim que vai funcionar. Mas Jesus diz: há muitas coisas que não posso dizer-vos, porque vós não as compreenderíeis. Então é claro, como é que nós iríamos entender se Jesus tivesse falado para nós sobre os centros de força, sobre os chakras? Sobre que na hora do passe, você está aplicando o passe, e aí o passe, porque Jesus, ele curava as pessoas, porque ele impunha as mãos sobre a pessoa, ou ele somente olhava para a pessoa e a pessoa ficava curada. Então, o poder magnético de uma criatura evoluída, como a aura espiritual daquelas criaturas boas, como Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa e outros tantos, do mundo evoluído espiritualmente, as vibrações são distantes, não fica só próximo não. Com a distância a vibração alcança. Então Jesus não precisava colocar a mão sobre ninguém para curar. Ele só dizia: eu quero. Lembra da passagem do centurião lá em Cafarnaum, e que ele manda o servo pedir a Jesus, aí são interpretações. Uma leitura diz que mandou um servo pedir para Jesus ir lá curar o outro servo, e outro diz que o próprio centurião foi lá. Então, olha só, aí eu acho que a que mais me agrada, vamos chamar assim, é aquela que centurião era uma autoridade máxima no porto de Cafarnaum. Então o centurião era o capitão. O capitão é quem comanda 100 homens. E o centurião, ele comandava 100 homens. Então ele tinha um poder até de vida e de morte. E aí ele vai até Jesus e diz: Senhor, meu servo sofre dores horríveis, eu não tenho mais o que fazer. Você pode ir lá para curar o meu servo? E Jesus disse: sim, eu o curarei. E o centurião: então, não, vamos lá. Aí o centurião disse: não, Senhor, não sou digno de que entreis em minha casa. Dizei uma só palavra e ele será curado. Olha só, dizei uma só palavra e ele será curado. E Jesus fica admirado: puxa vida, olha só,
que maravilha, querendo dizer assim, poxa, um capitão, um centurião com essa fé, saber, como é que ele sabe disso, que eu como uma palavra, porque ele sabia que Jesus comandava uma hoste de espíritos evoluídos, espíritos que o secundavam, e quer dizer, eu quero, os espíritos iam lá e magneticamente a mão de Jesus curava o doente. Era assim que funcionava. Jesus não precisava ir porque ele tinha ao seu comando espíritos que trabalhavam por ele. Quer ver uma outra passagem lindíssima, que talvez não esteja aqui no nosso tema, quando os expulsos, os vendilhões do templo. Há uma interpretação, como Jesus entrou aí, alguns dizem que Jesus pegou o chicote, deu chicotada. Como que o Cordeiro de Deus, manso por natureza, pegou o chicote, pegou o cordão do cinto e saiu dando chicotada e derrubou as mesas dos cambistas? Como que nós vamos entender isso? Entenderam? Aceitar isso? É claro que não foi dessa forma. Como é que foi? Volto lá a Elucidações Evangélicas, Antônio Luiz Saião, ele vai contar para nós que Jesus, cercado por essa pleiade de espíritos amigos, no momento em que ele chega próximo ao templo de Jerusalém, os espíritos entram antes dele, e aí lá os cambistas e aqueles que vendiam e faziam covil de ladrões eram obsidiados por outros espíritos que ali estavam, e a esses espíritos eles perceberam, os espíritos amigos de Jesus que vinham antes de Jesus, e eles apavoraram, visualização de Antônio Luiz Saião. Eles apavorados saíram, largaram os seus obsidiados e eles caíram por cima das bancas e derrubaram tudo. Quando Jesus entrou no templo, já estava aquele alvoroço todo que só a presença de Jesus provocou. Só a presença? Não, os espíritos que estavam com ele, com a luminosidade efervescente, fez com que os obsessores se afastassem e houvesse aquela balbúrdia toda, porque agora perdeu a mulher. Desculpe, não posso deixar de falar, mas ela perdeu a mulher. E aí, então olha só, uma interpretação bonita e razoável, racional, para que a gente pudesse entender como que Jesus tinha um poder incomensurável, que ele não precisava ir e tocar. Então, a mulher hemorroísa, aquela que disse, se eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. E aí ela toca nas vestes de Jesus. Quem me tocou? Aí Pedro disse, Senhor, nesse aperto todo mundo está te tocando. Não, senti sair de mim uma virtude. Olha, Jesus sabia que aquela mulher com o desejo de se curar, ela havia mais de 11 anos, tinha um fluxo sanguíneo, uma hemorragia, né? O fluxo sanguíneo era uma hemorragia, e remédio nenhum curava, mas ela sabia que Jesus ia passar por ali, ela disse, eu tenho certeza que ele tem condições. Ela sabia, espíritos envolviam-na para que ela tivesse essa certeza de que Jesus era o Espírito cristão, o Espírito Cordeiro de Deus. Então, quando ela toca nas roupas de Jesus, ela imediatamente fica curada. E Jesus, quem me tocou? Pô, você está de brincadeira, né? Você está de brincadeira, todo mundo te tocou, pô. Não é bem assim, não. Eu senti que, sabe? Então, sabe aquela coisa assim, que alguém me tocou de forma diferente. E aí, então, a passagem não diz, mas ele precisava querer? Não, ele era um poço de possibilidades magnéticas que quem soubesse usar, extraía dele os recursos. Então, isso é uma forma que vem nos ensinar também para a aplicação do passe, né? Então, a aplicação do passe é muito importante, porque nós temos esse recurso de aplicar. A gente não acredita. Pode acreditar. Se a pessoa sentar e você receber o passe, meu Deus, eu preciso, eu quero, sabe, me pede, sabe? Então eu preciso ter receptividade. Não basta um só querer. Então não basta só o aplicador querer dar o recurso, mas é preciso que a pessoa que está querendo, ela buscar, se tornar receptiva, se tornar aberta, ela se colocar, Senhor, estou em suas mãos.
E o aplicador de passo, Senhor, faça-se em mim a sua vontade, não a minha vontade. Então, conjuga, como diz outra forma, a vontade de comer. E o passo magnético, ele tem um recurso maravilhoso, que a gente não tem, muitos de nós não tem tanta certeza, mas ele é fenomenal, é miraculoso aos olhos do leigo. Qual o mundo que terá fim? Quando ele disse, vai haver o juízo final, então ele estava dizendo que o mundo vai acabar, que vai acontecer alguma coisa. Mas qual é o mundo que vai ter fim? Aí a gente vai ver que tem um livrinho que chama-se Universo e Vida, Hernani Santana. É um livrinho fininho, fininho. Mas ele fala tanta coisa ali sobre os planetas, os mundos existentes. Ele vai falar que, e comprovadamente, ele vai mostrar aqui no Monte Palomar, onde é o telescópio Hubble, e aí ele vai falar sobre que há uma possibilidade de perceber na esfera do universo próximo de 1 bilhão de galáxias. 1 bilhão de galáxias. O que é 1 bilhão de galáxias? Aglomerado galáctico com mais de 20 outras galáxias. Existem aglomerados galácticos com mais de 100 galáxias. Nós, você que está me imaginando, nós estamos numa galáxia, nosso sistema solar é uma poeirinha da galáxia a qual nós pertencemos. É uma poeirinha. O nosso sistema solar é uma coisinha de nada, porque cada sol representa um sistema solar. Existem bilhões, trilhões de sóis. Em cada sol orbita em sua volta os sistemas e os planetas. No nosso aqui, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Netuno, Saturno, Plutão. Eram 9 na época que a gente estudava, e eu estudava, né? Só tenho cara de novo, mas não sou novinho. Sou galo velho, inclusive na primeira pergunta. Então a gente estudava e sabia disso, que eram 9 planetas e hoje já são mais. Então já se descobriu mais. De um solzinho como o nosso, o Sol é uma estrela de quinta grandeza, nós aprendemos isso, e os outros sóis. Será que só o planeta Terra é habitável? É por isso que Jesus afirma categoricamente: há muitas moradas na casa do meu Pai. É uma comprovação científica, a ciência está comprovando isso, só que ainda não quer efetivamente categorizar a possibilidade de vida, mas não, há possibilidade, porque aí imagina que a possibilidade de vida está na H2O, água. Então, aonde há resquício de água, há possibilidade de vida. E já se detectou através de aparelhagens adequadas a possibilidade dessa umidificação de determinados planetas. Então, há vida? Claro que há vida. Então, não é só o nosso planeta que tem vida. Aí vem o livro dos Espíritos, ele vem caracterizar para nós essa mudança do mundo de provas e expiações, mundo primitivo, mundo de provas e expiações, e aí vem uma escalada de processo evolutivo em que os mundos eles vão também evoluindo para que habitem nele espíritos mais desmaterializados. Por enquanto, nós estamos nessa matéria, precisamos da matéria. Então, nós precisamos de um mundo igual a esse, ainda de provas e expiações, onde o mal ainda impera. Está lá no livro dos Espíritos, ele vai colocar isso. O mundo de provas e expiações ainda é um mundo de necessidade, de provas, expiações, de sofrimento. Ele diz: a felicidade não é deste mundo, está lá no Evangelho. Então, nós não temos ainda essa possibilidade de ter um mundo de felicidade. Nós temos felicidade? Temos. Mas é constante? Não. Ela é tipo uma onda. Vai, volta. Aí você tem momentos de felicidade e de repente chega a conta para pagar. Aí chega o boleto para pagar. Aí chega, papai, eu não sei o que. Aí o filho reclamando lá da escola e aí a professora, chama o pai aqui, que agora, sabe? Aí tá bom. Aí não, seu filho tirou 10, é um momento de felicidade, entendeu? Aí tirou 10, tem um momento de felicidade. Mas quando chama lá porque ele fez uma arte, pronto, pergunta, meu Deus, você vai suspender meu filho?
Então, há momentos de felicidades e momentos, uma parte de constrangimento. Nós passamos o nosso dia a dia sendo constrangido a todo instante, toda preocupação. Aí você vai sair daqui, você vai para casa, ou tem um trânsito, aí está escuro, aí tem um buraco na rua, aí tem um cachorro, aí uma porção de coisa que te remete à preocupação. E é por isso que nós viemos para a casa espírita, para deixar de lado as preocupações, deixa para lá. Aí agora aqui, pelo menos esse momento aqui, a gente finge que é feliz. Mas a gente não finge, a gente sente que é possível ter momentos maiores de felicidade, de desconstrangimento, sabe? Sair aquele constrangimento e a gente, estimular para ser melhor. Não, vai dar certo, vai melhorar. Então a gente sai daqui entusiasmado, mesmo que chegue ali fora e tropece, não faz mal. Mas você tropeça dizendo, é porque eu não olhei. Não olhei, tropecei. Entendeu? Então não pegou porque tinha deixar a pedra aqui, não. Deixou a pedra, você tinha que ter olhado. Então tem uma pedra no meio do caminho? Sim, tem uma pedra no meio do caminho. Aí no caminho tem uma pedra. Não, o poeta vai falar sobre a pedra no meio do caminho, mas você tem que olhar para a pedra, cara. Pelo amor de Deus, não tropece nela não, olha para o chão. Entendeu? Então o teu caminho tem que ser trilhado olhando onde você está andando. Nós evoluímos também. Interessante é que Jesus vai falar que os mansos herdarão a terra. Então aí a ideia de os mansos herdarão a terra, a gente fica assim, mas então quer dizer que os mansos vão herdar a terra. Mas a terra aqui não é prova e expiação? É. Mas acontece que tudo se encadeia e tudo evolui. Então, não há como algo evoluir e outra não. Todos nós, tudo está interligado. Então, as famílias estão interligadas. Nesse momento aqui, nós também estamos interligados. Nós não somos da família consanguínea. Nós não somos, mas nós somos da família espiritual. Em algum momento, nós já nos encontramos em outras possibilidades. E se não nos encontramos, estamos nos encontrando agora, mais na frente nós vamos nos encontrar novamente. Então, há uma ligação, há uma inter-relação. Quando a gente lê o livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, a gente fica admirado da postura que ele traz, mostrando que há um encadeamento desde os primórdios da vida no nosso planeta, né? Então, desde o início da vida, e que vem lá das águas termais e telúricas que ele fala, né? Onde vai aparecer os unicelulares, as amebas, e então ele vai encontrar aquelas águas quentes que os vulcões botavam aquela água quente, quase que efervescente. Ele diz lá que os primeiros animálculos, um dos primeiros animais, ele fala lá, chamou-se Leptotrix. Leptotrix, guarda esse nome. E ele diz que esse animal de uma célula, Leptotrix, ele se alimentava de limalhas de ferro. Olha, imagina um animal que se alimenta de limalhas de ferro. Que animal é esse? Mas é o princípio da vida. Daí a gente vai mostrando o processo evolutivo e crescente e tudo mais. Aí ele vai falar do nosso sistema, esse sistema corporal, que ele vem desde o início do elemento vegetal, animal, que do vegetal nós extraímos o sistema nervoso. A samambaia. Ele fala lá, a samambaia tem a samambaia, então a samambaia tem aquelas terminações nervosas na folha da samambaia. Ali é o princípio do sistema nervoso, está ali. Quer dizer, é um protótipo, um laboratório imenso que a misericórdia divina colocou para que tudo se encadeasse e pudesse chegar ao estágio hominal, e encaminhando-se para o processo angelical, que é o nosso futuro. Mas ele vem e traz do vegetal, vem para o animal através do instinto, e do instinto ele vai despertar um princípio inteligente, e desse princípio inteligente ele vai trazer o homem de neandertal, o homem de Java, então aquelas criaturas que
aparentemente macacoides. Aí quer dizer, então quer dizer que nós vemos do macaco? Não, não quer dizer que nós vemos do macaco. E aí fica aquela pergunta, mas vem cá, onde é que está o elo de ligação do animal para o hominal? E a ciência, os paleontólogos, desesperados, eles querem descobrir isso, para comprovar cientificamente que nós somos oriundos dos animais. Só que os espíritos já nos provaram que é assim, que nada está sem a interligação. Nós estamos interligados, tudo está interligado. Aí os espíritos vêm dizer para nós que esse elo de ligação entre o animal e o hominal, esse processo de mutação, de transformação, porque as transformações elas foram feitas, vieram vindo no planeta Matéria. Só para a gente ter uma ideia, por que a girafa tem o pescoço comprido? Ela sempre teve o pescoço comprido? Claro que não. Provavelmente, teoricamente, ela tinha o pescoço curto, mas aí os ramos mais gostosos, mais tenros, foram crescendo e ela precisava. Darwin falou isso, Charles Darwin, cientista, comprovou, foi execrado pela igreja, porque ele acabou com a teoria do Adão e Eva. Charles Darwin, cientista, e ele provou que tudo se originava de um para o outro, do outro para um, e assim crescendo até chegar no hominal. Então isso acabava com a teoria do Adão e Eva, que o homem foi feito de Adão, o homem era o Adão, e da costela do Adão foi feito a Eva. Então isso é uma teoria bíblica. E a ciência não advoga esse pensamento, essa ideia. Isso é falso. Nós podemos afirmar categoricamente que é falso. A ciência prova que isso é falso. Não é o espiritismo. Não é o espiritismo. É a ciência que prova que nós não viemos dessa forma. A criação não poderia ser desse jeito. E racionalmente, se nós passarmos a observar, nós vamos ver como que Adão e Eva, Caim e Abel. Aí Caim matou Abel. Aí Caim foi embora. Aí encontrou uma outra tribo. Hein? Mas, hein? Como é que tribo? Sabe? E está escrito textualmente isso. E daí criou família. Quer dizer, então, há uma incongruência nesses postulados, mas que a gente, em determinado momento, não parava para pensar. E hoje o Espiritismo vem de uma forma racional, tranquila, sem te impor nada. Mas você fica, peraí, não pode ser assim. Não é desse jeito. E aí a gente vem devagarinho compreendendo certos detalhes que vai se mostrando para nós. Nós vamos ver que nós somos um mundo de provas e expiações. Então nós falamos sobre isso, que nessa evolução nós já vemos um mundo primitivo. Então esse mundo primitivo era nós, espíritos, ainda estávamos abrigados num corpo necessário à evolução de apenas sobreviver. Então, os espíritos no mundo primitivo, ele apenas sobrevivia. Ele ainda não tinha nenhum objetivo assim de crescimento e tal. Aí a gente vê pela história que aos poucos ele vai adquirindo a possibilidade de proteção, de proteger a si próprio. Depois ele passa a proteger aqueles que estão próximos de si. Aí ele começa a buscar o alimento. Aí ele vai tentar defender dos alimentos. O alimento passa a ser os animais maiores que vêm matá-lo, ele para não ser morto, ele mata. Aí, para não ficar com fome, ele aprendeu a comer a carne. Aí, em seguida, vem o fogo, depois vem a roda, certo? Então, o mundo de civilização atrasada, primitivo, ele vem nesse processo crescente. E aí, ele passa a abrigar nas tribos, nas cavernas, aí constrói as casas e vai evoluindo, vai o núcleo celular, o núcleo familiar, aí vai o conjunto, aí as tribos brigam para conquistar os valores, aí aquela tribo, ela defende a sua tribo, defende a sua família, então já começa um processo melhor através das guerras terríveis e que acontecem, aí está colocado no seu bojo o início do processo de evolução. Às vezes a evolução ela se dá de forma que nós não compreendemos, mas está dentro da vontade de Deus.
Deus nosso Pai é misericordioso e as suas leis são imutáveis. Ele coloca que o Espírito foi criado simples e ignorante. Não foi criado mal, mas simples e ignorante. Então, o simples e ignorante, ele não sabe, ele está aprendendo. E muitas das vezes, os espíritos eles erram para aprender. Mas há espíritos que não erram e que acompanham a evolução sem errar. Jesus é o exemplo maior. Acompanhou e evoluiu sem precisar ter errado. Então, é possível não errar? É. Ele veio e mostrou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então ele mostra tranquilamente: eu vivi e mostro para vocês que é possível. Então quando ele diz: quando lhe baterem na face esquerda, dê a face direita. Quando lhe roubarem o manto, dê também a capa. Então são ensinamentos que eu tenho que lutar pelo que é meu. Não, você não tem que lutar pelo... para nós ainda é difícil, mas não lutar pelo que é nosso, como é que é? Ele diz: quando te roubarem a capa, dê também o manto. Aí o cara vê assim: eu quero tua aliança que é de ouro. Aí você está vendo: peraí, tu gosto também. Sabe? Nós não temos essa capacidade, mas é isso que vai sublevar o espírito imortal à angelitude. É o desprendimento das coisas materiais, que nós ainda não temos essa envergadura. Mas o ensinamento está aqui para quem quiser. E é a partir disso que nós saímos do mundo primitivo, estamos no mundo de provas e expiações e iremos para o mundo de regeneração. Nós herdaremos a Terra quando isso estiver impregnado no planeta. Como que estará impregnado no planeta? Quando eu mudar. Não é quando você mudar, não, é quando eu mudar. E a gente quer que os outros mudem para mim ser melhor. Não, eu tenho que mudar para que os outros mudem. A gente fica preocupado com o erro dos outros. Que o político é ladrão, não sei o que é ladrão. E você? Então, nós é que temos que buscar a honestidade, a caridade, o amor, a verdade. A mudança tem que ser individual e não para os outros, mas para si próprio. É isso que vai ser: os mansos herdarão a terra. Quando é que vai herdar a terra? Quando o planeta estiver em condições de que aqueles espíritos que não ofereceram condições de retornar na reencarnação do planeta irão para outros planetas, lá o Quiron, né? Então, outros ambientes, como os exilados de Capela vieram para cá, porque não tinham as condições de abrigar lá o sistema de cocheiro, porque eles não evoluíram moralmente, evoluíram cientificamente, mas moralmente não. Então, muitos de nós aqui também passaremos por essa peneira. Aqueles que não fizerem por onde manter o estágio evolutivo do próprio planeta, não reencarnará mais aqui. Vai reencarnar em outros mundos semelhantes às vibrações que eles têm. Não é para o inferno que vai. Não vai para o inferno. Mas vai para um planeta de vibração igual a que ele tem. Então, vibração baixa, vibração negativa, é para ele, é para lá que vai. O entendimento da morte como evolução escolar. Então, a reencarnação, ela traz para nós um entendimento quase que metafórico, né? Mas de comprovação, como o aluno na escola. O aluno que ele não passa de ano, ele é reprovado, ele não é decapitado. Ele não vai para a cadeia porque ele foi aprovado. O que acontece? Ele repete o ano. Antigamente era. Agora eu não sei mais, não repete mais, né? A nossa pedagogia hoje, um problema sério, mas é assim que funciona, não interessa. Mas a ideia é essa: você passou o ano e não obteve nota suficiente, então você vai ter que repetir. Você pode passar de ano, você fica pendente de algumas matérias e tal, e é assim que funciona. Então ninguém vai ser preso nem vai ser condenado. Isso materialmente e espiritualmente também a comparação é boa. Você não conseguiu superar as suas deficiências aqui, você volta. Aí volta para tentar de novo. Aí no plano espiritual você se prepara aí o período das férias. Vai ter que estudar, olha, você vai estar em segunda época. Primeira época tinha segunda época. Agora não tem mais.
Aí você ficava preparado para estudar, para ler, para fazer a prova. Não, vou tentar. E aí, para nós também, assim, a reencarnação, ela funciona dessa maneira. Você não é aprovado nessa existência, você não está condenado ad eterno ao sofrimento, ao castigo. Não, mas Deus, na sua infinita misericórdia, te dá oportunidade para você recuperar. Ele mostra todo o desequilíbrio que nós cometemos, nós temos por obrigação reequilibrar. Então, desequilíbrio cometido, reequilíbrio pela frente. Então, não há como fugir disso. E aí, você é rico, você é juiz, você é delegado, você é prefeito, você é... A lei é igual para todos. Só que muitos não sabem disso, não querem ver isso. Acham que estando aqui, ostentando os títulos honoríficos, eles são superiores aos demais. Pode ser superior aqui na matéria, mas quando nós em espírito, nós seremos aquilo que o nosso coração tiver feito. O nosso amor, nossa caridade, nossa paciência, nosso entendimento, a nossa evolução, dentro do nosso livre-arbítrio, a possibilidade de sermos melhores, é isso que vai caracterizar a nossa luz. Brilhe vossa luz, disse Jesus. Como brilhar a luz? Despojando de si os valores materiais e introspectando os valores espirituais, de caridade, de amor, de entendimento, de respeito, de carinho. Então, isso que vai fazer brilhar a nossa luz. Nós temos, através do julgamento das ações, nós vamos, os espíritos respondendo para Kardec, porque Kardec tentou dizer assim, mas cá tem pessoas que não sabem das leis, não conhecem, e onde é que está escrito a lei de Deus? Assim como que, bom, onde é que está escrito? Porque tem pessoas que não sabem. E eu escrito, a lei de Deus está na consciência. Então, todo ser humano nasce com a lei de Deus dentro de si. Todo. O pior bandido, assassino, criminoso, ele tem a lei de Deus dentro de si. Só que, mas como é que ele comete as barbaridades? Sim, comete. Por quê? Porque ele apaga, ele fecha-se, ele deixa de lado, ele esquece. Aí os espíritos vão dizer que os espíritos inferiores, eles não retrogradam, eles não voltam, eles se degradam. Então há uma degradação, você se compromete e fica comprometido com aquilo, porque você tem dentro de si, e quanto mais conhecimento que você tem, que você faça o contrário, o erro é maior. Mas nós sabemos o que é certo e o que é errado, a maioria de nós sabe. Isso aqui está certo, isso aqui é errado. Nós sabemos, e mesmo assim a gente não faz errado. Aí imagina aqueles caras que querem só levar vantagem, ele não quer saber se está certo ou se está errado. Como nós falamos sobre bodes, são os espíritos infelizes, retorno para reequilíbrio. As ovelhas, espíritos felizes, cumprirá a solução, mundos regeneradores. Né? A doutrina do juízo final diz aqui, repugna a razão, Deus não teria mais que fazer, seria o fim de tudo. Então, fim de tudo, aí vai para o céu, vai para o inferno. Isso é uma coisa que nós falamos desde o início, não tem cabimento. Não é? A gente fica assim, como é que nós acreditamos nisso durante tantos séculos e milênios? Mas é porque nós não queríamos pensar. E hoje o Espiritismo ele vem para que nós pensemos, raciocinemos, tenhamos razão. Então, nossa responsabilidade agora é maior. Conhecereis a verdade e ela nos libertará, diz lá São João. Então, vai nos libertar de quê? Das amarras, das imperfeições da matéria, mas também nos traz o compromisso de fazermos certo. Porque quando você não faz o certo e dizendo que não sabia, é uma coisa, mas quando você já sabia e faz, é outra. Então, é possível que a ignorância de um determinado fato seja uma atenuante. Está na lei do homem. O homem coloca isso. Se você não sabe do ilícito, você tem um atenuante. Mas se você sabe do ilícito e comete, você tem um agravante. Então, no julgamento tem atenuante e tem agravante. Então, se você sabe e pratica, é agravante. Se você não sabe e pratica, você tem um atenuante. Mas não deixa de estar errado. Nossos erros não teriam remissão. Né? Então, nós temos outra chance. É possível que a reencarnação nos dê essa possibilidade. E por fim, a gente vai ver quando Jesus diz que uma das minhas ovelhas se perderá, ele está colocando de uma forma intransferível
que nenhuma criatura humana vai se perder. Por pior que seja o bandido, por pior que seja a criatura, pelo mal maior que ela tenha feito, ele não vai se perder. Ele pode naquele momento estar perdido, mas não vai se perder. Naquele instante, ele está desgarrado das ovelhas, dos pastores, mas o pastor sublime irá buscá-lo, onde ele estiver. Então, é isso que aconteceu com os exilados de Capela, quando Jesus reuniu os espíritos, e agora vocês irão para um planeta onde vocês poderão ser úteis com o conhecimento que vocês têm. Lá, aproveitem para alavancar o progresso daquelas criaturas e evoluam também. Então nós vamos encontrar lá os egípcios, os romanos e outros tantos povos, os incas, os maias, os astecas, que uma evolução grandiosa, provavelmente, mas provavelmente eles cresceram tanto na possibilidade, porque eles eram materialistas, mas provavelmente evoluíram alguns espiritualmente e a nação desapareceu. E outros que não tiveram essa mesma chance, não quiseram, Pompeia, Sodoma e Gomorra, ora, tudo isso aí foi por não conduzirem adequadamente, e as catástrofes do mundo levou a população toda como uma humanidade. Mas dando chance, olha, agora você vai para outro mundo, que aqui você não tem condições, você está atrapalhando a evolução. Então você está atrapalhando a evolução, você vai para outro onde você vai poder ajudar, você não vai ser condenado, mas você vai poder trabalhar. Então, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Então, o juízo final, ele não vem para condenar ninguém e nem para absolver. Então, não há ideia de condenar ou de absolver. Não, tem a ideia de que você fez certo, você conquista os valores. Então, não há absolvição, porque nós estamos em constante evolução. Se há ideia de absolvição, é porque aí você, pronto, acabou, está resolvido. E não é bem assim, não funciona desse jeito. Não há uma absolvição de forma que você não precisa fazer mais nada. Não, o espírito está em constante evolução. Nós somos caminhoneiros e caminheiros da eternidade. E para caminhar para a eternidade, só evoluindo. Que Jesus nos abençoe e desculpe os